está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 27 de março de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, Vaneide Rodrigues, muito bom dia, como vai você, tudo bem? Bom dia, JR, tudo ótimo, semana começando e a nossa pesquisa de hoje é o seguinte: você conhece filhos que não conseguem amar seus pais? Olha aí, minha gente, pelo amor de Deus, quero ver a sua opinião, sua participação aqui agora no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua opinião e a sua participação com a gente aqui no programa. Você participa com a gente também pelo nosso WhatsApp. Olha, deixa eu te dar um abraço aqui, agradecer a você, ouvinte amado, que abraçou a nossa campanha Rio de Joelhos. Semana passada nós falamos sobre esse assunto depois daquele depoimento. Na verdade foi um discurso do Procurador-Geral da República aqui no Rio de Janeiro, Rodrigo Janot, quando abordou a questão da repatriação daqueles 250 milhões iniciais, não é isso? E aí depois, enquanto ele estava ali fazendo o discurso dele, ele falou que o Rio de Janeiro ficou de joelhos. E quando, olha, vamos ver aqui, vamos ajudar o nosso ouvinte a relembrar aqui esse tempo precioso aqui, escuta só. Primeiro, ele cala em cada um dos brasileiros, em muitos dos estrangeiros, incorpora o que é de melhor na sociedade brasileira. E esse Estado dobrou o joelho. E quando o Rio de Janeiro dobra o joelho, o Brasil dobra o joelho. A declaração dele, obviamente, é extremamente clara e trabalhando a questão da corrupção, da desonestidade, exatamente é o tema que ele estava, quer dizer, o Rio se dobrou, a corrupção, a desonestidade, a injustiça, e aí nasceu a campanha #Rio de Joelhos, para nós estarmos diante daquele que é justo juiz, daquele que nos mostra o caminho da dignidade, da justiça, da honestidade, da integridade. Isso se alastrou de maneira muito especial. Quero agradecer aos nossos maravilhosos ouvintes que fizeram isso nas suas igrejas no domingo, agora várias igrejas. Eu já achei aqui pelo Facebook várias fotos. Aliás, se você fez fotos lá na sua igreja, posta aqui exatamente no post aqui onde nós temos agora do debate 93, nós temos aqui os nossos debatedores aqui na nossa foto, e aí exatamente nesse post vai inserindo aqui, colocando ali da #Rio de Joelhos. Quero agradecer porque acima de tudo nós oramos juntos, isso faz muito bem à igreja, faz muito bem quando a igreja se dobra e clama ao Senhor pelo nosso estado. Já está todo mundo orando, entendeu? Mas quando todo mundo resolve orar junto, a coisa fica boa, melhor, e muita gente de fora do Rio diz assim: ora por nós aqui também, e naturalmente isso vai se ampliando, porque se o Brasil se colocar de joelhos, minha gente, pelo amor de Deus, ninguém vai segurar esse país, e tudo que está sendo feito às escondidas virá à tona sim, e com o povo de Deus nós devemos continuar a orar. Muito obrigado ao carinho e a participação dos nossos ouvintes que participam conosco hoje também. Fabiane Valadão, muito bom dia, também pelo nosso WhatsApp, não é isso? Isso mesmo, JR, bom dia, ouvintes e debatedores. Mande seu áudio aqui para o 96803-8319. Vamos repetir? 96803-8319. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente aqui. Esse é o nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, o pastor Custódio Gonçalves, da Assembleia de Deus Ministério Apacentando Ovelhas, foi morto durante o culto ontem à noite, às 20h30, em sua igreja, no bairro de Santo Antônio, em Manilha, Itaboraí. A polícia está investigando o caso e o episódio levanta uma série de questões gravíssimas que nós vamos debater aqui com os nossos convidados de hoje. Atentados a religiosos.
atentados em ambientes religiosos e a insegurança nesses ambientes. Muita gente às vezes coloca segurança na porta da igreja e as pessoas da própria igreja reclamam. Mas em casos como esse, como é que você se posiciona? Qual a sua opinião, querido ouvinte? Como entender casos como esse à luz das escrituras? A briga que terminou com a morte do turista argentino Matias Sebastián Carena, de 28 anos, você acompanhou isso aí, na madrugada de domingo em Ipanema, teria começado por causa de uma caipirinha. A informação foi dada à delegacia de homicídios por uma testemunha. Confusões, brigas e mortes são comuns quando alguém está alterado. O álcool é um péssimo conselheiro, mas ainda assim, milhões de pessoas continuam consumindo. Infelizmente, tragédias insistem em acontecer. O que ensina a Bíblia sobre esse assunto? Eu quero a sua opinião e a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. De comum acordo com os meus pais, eu fui criada por meus avós, mas mantive contatos esporádicos com eles durante a minha infância e adolescência. Agora minha mãe me cobra a atenção e o amor que ela nunca me deu. Só que dar amor a ela é algo praticamente impossível para mim. Como amar alguém que nunca amou você? Estou pecando quando não tenho sentimento de filha em relação à minha mãe? O amor é algo construído ou ele simplesmente acontece? Sua opinião pra gente aqui é muito importante no nosso debate 93. Participe conosco. E agora, vamos começar. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, reverendo Luiz Fernando de Oliveira, da Igreja Metodista em Padre Miguel. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Eu quero ouvir a sua opinião, a sua palavra sobre o nosso primeiro assunto de hoje. Muito bom dia, J.R., bom dia, colegas debatedores, você que nos ouve nesta manhã. Certamente Deus já está te abençoando e vai promover um momento especial de reflexão também na sua vida, porque pode ser que você não tenha e não esteja vivendo esse drama, mas alguém que você conhece certamente possa estar passando por uma situação como essa. É muito difícil, J.R., essa relação. Aí a gente sabe, e pelo que a moça apresenta aqui, ela está vivendo um conflito muito sério, muito difícil na sua realização, até porque a convivência com o pai, com os pais, pelo que ela demonstra, foi esporádico, então não tinha não foi cultivado. Além disso, ela deve ainda guardar um pouco do ressentimento de não ter, talvez nos momentos mais importantes da sua formação de personalidade, da sua caminhada, a psicóloga vai ajudar muito nisso, não ter a presença do pai e da mãe como figura importante para conduzir, para nortear a sua vida. É claro que a gente sente aqui um certo revanchismo, no fundo, ainda há, e ela precisa ser tratada, e eu sei que Deus pode cuidar disso. Quero ouvir também a sua opinião, querido apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, debatedores, a todo o povo de Deus. Realmente trabalhar com uma variável, né, que é a voz da filha, e estou partindo do princípio que ela está coberta de razão. Agora ela diz aqui o seguinte: o amor é algo construído ou ele simplesmente acontece? Na verdade, essa dúvida aí todo mundo carrega. Agora eu tenho que colocar o seguinte: talvez ela esteja transferindo para a mãe a responsabilidade de amar, quando amar é uma decisão. E eu acredito que ela possa desenvolver essa decisão de amar, de se relacionar com a sua mãe, e também cabe à mãe aí talvez abrir o coração. Quais são os motivos dessa entrega? Provavelmente há motivos para essa entrega, talvez motivos econômicos, financeiros. A gente não sabe exatamente como essa relação foi construída, mas cabe talvez à mãe aí, a própria mãe ou ela, sentar e conversar. Por que a senhora fez isso? Qual é a motivação disso? Talvez aí a reconciliação, que eu acho que é o principal, porque quantas pessoas ouvindo o debate hoje precisam dessa direção da reconciliação, de buscar se encontrar novamente. Maravilha. Quero ouvir também a opinião do nosso irmão Harold de Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo. A nosso ouvinte reclama: agora minha mãe me cobra a atenção e o amor que ela nunca me deu, diz a nossa ouvinte, irmão Harold. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, queridos ouvintes. E essa é uma matéria que é recorrente também nas famílias brasileiras. É comum que ocorra esse fato de os filhos serem criados normalmente pelos avós ou pelos parentes, mas os avós, no meu caso, está colocado aqui,
Sobre a relação de amor, eu gostaria de dizer o seguinte: a criança, quando ela nasce e começa a ter a noção da vida com o crescimento, ela recebe o amor. Inclusive no útero da mãe, ela recebe e tem essa sensibilidade para o amor, segundo os psicólogos. A doutora Margarete vai nos esclarecer isso aqui. E depois, na medida que vai crescendo, ela vai entendendo esse amor e começa a retribuir. Então, o amor é construído? Sim, ele é construído. Neste caso, ele é construído, sim. E como os pais ficaram distantes, no caso presente, no meu entendimento, o que ocorre? Ficaram distantes, não davam aquela atenção, a criança só entendeu como fonte de amor para atender às suas necessidades os avós. E é claro que o tempo passa. Claro, o entendimento é de que são pais, a gente sempre tem que prestigiar, valorizar. Mas aquele amor filial, ele realmente foi dirigido para os avós. Mas não quer dizer com isso que ela não tenha que amar também, né, os seus pais. Porém, aquele amor filial da família, aquele que é inerente à família natural, esse ficou com os avós, sim. Doutora Margarete Malafaia, nossa menina da mesa de hoje, também psicóloga, seja bem-vinda ao nosso debate. Uma de nossos ouvintes está em Macaé acompanhando a gente. Ela disse o seguinte: eu fui criada pelos meus avós desde quando eu nasci. E eu não consigo gostar da minha mãe biológica como mãe. Veja que ela faz uma consideração mãe biológica, né? Como mãe, mas a considero como uma tia. E o meu pai eu não conheci. Compartilha essa nossa ouvinte de Macaé acompanhando a gente. Que pensa, irmã, sobre esse assunto? Bom dia à mesa, a todos que estão ouvindo. Ela é uma dessas filhas que nós chamamos de filhos terceirizados, né? Hoje em dia a gente fala sobre isso. São filhos terceirizados porque são criados por avós, por tia, às vezes até por irmãos mais velhos. E isso realmente destona essa questão do amor. No caso dessa ouvinte que fala, eu não consigo amar a minha mãe como mãe e considero como uma tia, realmente porque ela perdeu justamente a fase da infância, da adolescência, que é onde a criança, o primeiro ano de vida, é onde a criança recebe aquele amor. É fundamental, é onde a criança tem aquele contato com quem está cuidando dela. Então, ela sabe que quem está protegendo, quem está dando carinho, quem está dando amor, quem está dando alimento. Então, é aquela pessoa que está ali, seja tia, avó, os avós, né? O ideal seria que toda mãe cuidasse dos seus filhos, mas por questões que vivemos hoje, a mãe precisa trabalhar, a mãe morre, a mãe foi para longe, N fatores, os filhos às vezes são criados pelos avós. Então, assim, é muito difícil dizer que agora tem que amar como mãe, porque isso o amor é construído. Não é uma coisa assim que vai ali, pega no armário, vou pegar o amor e vou botar dentro de mim. A fase da infância e da adolescência, que é fundamental, essas partes onde o filho, nós que temos filhos aqui, que passamos por isso, que os filhos estão ali, a gente está aconselhando, vendo que ela perdeu com essa mãe, quem deu foi a avó, realmente ela vai se espelhar nessa avó. Agora, existe, né, o amor ágape, que é um amor fraterno, onde a gente pede a Deus, né, por essa ouvinte, para que ela peça a Deus para ter esse amor ágape. Agora, isso não quer dizer que ela não ame, não goste dessa mãe. Ela pode não ter esse amor porque ela não foi criada, aquele amor de filho, filha, mãe, filho. Isso é muito sério. E tem adultos realmente que vivem, como nós temos aqui a ouvinte, né, que vivem assim, se sentindo culpadas o tempo todo. Agora, eu penso e sugiro que também essas mães não cobrem tanto esses filhos, porque elas também deixaram a desejar.
Querido pastor Anderson do Carmo, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, também quero ouvir a opinião do querido irmão sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Uma das colocações, dos questionamentos que faz a nossa ouvinte é: o amor é algo construído ou ele simplesmente acontece, né? Em geral, nós temos aqui vários queridos irmãos que afirmam que o amor é uma decisão. Sendo o amor uma decisão, o ouvinte pode decidir amar a sua mãe, isso é uma questão instantânea, ou ela pode decidir amar a sua mãe, isso é uma questão progressiva, ou nenhuma das três coisas. Bom dia. Bom dia aos amigos que estão aqui na mesa. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui hoje. Aos ouvintes que estão nos dando a sua audiência. Bom, a premissa aqui da questão do e-mail mandado pelo ouvinte, né? Sobre essa questão desse amor construído ou ele simplesmente acontece, eu acho que nesse caso especificamente está bem claro que ele é construído, né? Eu tive, JR, o privilégio dado por Deus, eu e a Flor, né? Minha esposa Flor de Lis, de adotar 51 filhos, 4 nossos são biológicos. E esses filhos sofreram essa rejeição. E é muito difícil depois, com o tempo, alguns pais biológicos apareceram. E ao aparecer, se vê no olhar, não é questão de a pessoa querer simplesmente. No olhar das crianças, dos nossos filhos, não há nenhum tipo de relação, como disse muito bem o deputado Harold, porque não foi criado por essas pessoas que apareceram, são pessoas estranhas. Mesmo assim, a Flor sempre teve o cuidado de não esconder a origem, não esconder a história, para que o trauma não ficasse pior. Mas só quem sofre a rejeição, seja no grau que for, né? Tanto da questão dos pais, muito bem abordado aqui pelo pastor Alexandre, que às vezes não tem o trabalho, deixa com o avô, mas na realidade quem desenvolve a criação tem essa relação de pai e mãe, não tem jeito. E a rejeição, JR, causa em quem foi rejeitado algo que, se não souber trabalhar, cria um complexo de fato de culpa sobre a criança, que se não souber desenvolver isso, aquela criança vai se transformar em um adulto com dificuldades de depois de amar. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tema realmente, que é óbvio, como cristãos, a gente prega a reconciliação, deve se esforçar em Cristo para amar, mas cuidado que esse tema de rejeição não é tão simples assim dizer para a pessoa, ame, porque é uma construção. Muito bem, quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos debatedores dentro dessa perspectiva que aqui está. Nós ouvimos aqui as palavras de cada um deles sobre esse assunto, a importância de se amar, mas também a paciência quando a pessoa quer ser amada. O desafio de amar é uma construção, em alguns casos, é um assunto que leva tantos anos, porque isso já vem acontecendo há 30, 40, 50 anos, a pessoa não pode, de repente, aparecer como se nada tivesse acontecido. Em geral, quem aparece construiu e surpreende a pessoa. E a pessoa que recebe, a pessoa surpreendida, ela também precisa de um tempo para amadurecer essas ideias. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores e a participação de vocês com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Senhores, olha, o pastor Custódio Gonçalves, Assembleia de Deus Ministério Apacentando Ovelhas, é um assunto que está em todos os jornais de hoje, jornais eletrônicos de hoje. A mídia tem dado um espaço importante para esse tema. É um assunto que está sendo investigado, portanto nós não temos outras informações. Só você sabe que ele também, além de ser pastor nessa igreja, ela também guarda municipal. Isso pode ter algum tipo de característica, enfim, a polícia vai investigar, não é? Não está se afirmando nada. O que acontece é que ele foi assassinado durante o culto. Então você imagina bem que estava o culto acontecendo naquela igreja, ontem à noite, às 8h30, no bairro de Santo Antônio, Manilha e Itaboraí. Vai lá, o cara é morto. A polícia está investigando o caso. O episódio levanta uma série de questões gravíssimas que envolvem atentados a religiosos, atentados em ambientes religiosos que durante muito tempo era um ambiente preservado. Quando aconteceu a manifestação no centro do Rio, ali na Alerj, e algumas pessoas entraram na igreja católica, houve uma reação da igreja extremamente grande. Por quê? Porque as pessoas entraram, depois que estavam lá de fora, alvejaram aquela igreja, querendo alvejar as pessoas.
É evidente que se exige um respeito por esse ambiente religioso, mas a pergunta é: atentados a religiosos, atentados em ambientes religiosos, insegurança nesses ambientes, como entender casos como esse à luz das Escrituras? JR, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, em 2 Timóteo capítulo 3, ele já nos faz um apontamento muito importante de que nos últimos dias haveriam pessoas com algumas classificações de atrevimentos, traidores, fatuados, cruéis, inimigos da cruz de Cristo, e por aí vai. Ele vai elencando várias capacidades que vão destruindo o temor, vão destruindo o respeito, o relacionamento social. Por outro lado, eu queria chamar a atenção também de nós, cristãos, evangélicos, e até nesse caso, como você citou, os católicos, todos nós temos que fazer uma reavaliação dos posicionamentos como líderes, pastores, pastoras, como membros de igreja, do nosso posicionamento, nosso comportamento. Está se quebrando a relação das pessoas em relação, no que diz respeito ao que é sagrado, profanando aquilo que é sagrado, tem se quebrado. Mas a minha preocupação é que isso tem sido uma responsabilidade muito mais nossa também, de não levar mais à sociedade esse cuidado, esse carinho, esse temor, principalmente o temor a Deus, como referência do local que é de adoração a Ele. Queridos. JR, aqui, dando um outro ponto de vista do nosso amigo pastor Luiz Fernando, por outro lado, em Sodoma e Gomorra, quando o anjo de Deus desceu para poder dar resposta à oração de Abraão e tirar dali Ló e sua família, as pessoas que ali moravam estavam num nível de pecaminosidade tão forte, tão profundo, que eles não respeitam o lar de Ló, os mensageiros de Deus que ali foram, por causa do nível que eles estavam. Nós estamos vivendo um tempo agora que é óbvio que nós líderes temos que ter responsabilidade para que as pessoas que estão do outro lado da igreja nos vejam com esse respeito. Mas nós estamos vivendo uma sociedade muito violenta. Eu ouço casos não só de atentados, como de assalto, como roubo. Coloco pessoas como refém dentro das igrejas. Então, na verdade, não é só simplesmente a questão religiosa em si. A sociedade, de maneira geral, está a cada dia subindo o seu nível no cálice de Deus desse pecado. Então, assim, tirando esse outro lado, à luz das Escrituras, a igreja precisa se manter em oração e santidade. Mas à luz de uma sociedade, eu não recrimino, jamais recriminarei pastores que têm seus grandes ministérios, que suas ofertas, obviamente, são volumosas, que não colocam segurança. Tem que colocar, sim. Os seus obreiros que trabalham com o povo, não. Mas as pessoas que cuidam da segurança do ambiente, é comum que isso tenha que acontecer, na minha visão. O que a gente tem percebido aí, olhando até a palavra do Senhor, como Paulo escreve também a Timóteo, fala desses tempos penosos e surgimento de Marte. Nós não sabemos exatamente a motivação da situação. Isso aí a gente ainda cabe à polícia descobrir. Mas Paulo escreveu no Romanos que nós somos entregues à morte todo dia. Na verdade, o que choca a gente, o que escandaliza, é o acontecimento, né? Porque nós temos uma filosofia de vida da Bíblia, que é a preservação. Nós retiramos pessoas da morte, trazemos para a vida através de Jesus Cristo. Quando isso acontece, talvez desperte aí a consciência do povo, né? Que a questão da segurança, você imagina uma pessoa entrar no culto armado, né? Uma celebração, banalizando todo um ambiente, toda uma série de... Imagina-se que é uma reunião de famílias, de pessoas de idoneidade, e acontece isso. Isso cabe também para uma reflexão da nossa sociedade. Olha que ponto nós estamos chegando por conta da banalização da vida. Aliás, se você pegar a pauta de hoje, você está vendo justamente isso. Mata-se por caipirinha, mata-se numa igreja. A que ponto nós vamos chegar? Então, cabe à própria igreja do Senhor Jesus Cristo, nós começarmos a refletir isso. O que nós podemos fazer para mudar essa sociedade? Porque eu não espero da sociedade para a igreja, mas eu espero da igreja para a sociedade. E talvez isso seja um alerta. Alguns anos atrás, a Lagoinha liberou um vídeo de um pastor na Colômbia que foi morto, não sei quantos lembram disso, ele foi morto pelo narcotráfico,
e aquilo despertou a unidade da Colômbia. Os pastores começaram a se unir e houve um grande avivamento na Colômbia. E hoje dados provam que a Colômbia, a diminuição da violência caiu drasticamente pela unidade da igreja. Talvez isso seja para nos despertar em relação à unidade do nosso povo. Olha aqui um ouvinte dizendo: JR, eu tive um amigo missionário, foi alvejado por 2 tiros na porta da igreja após pregar sobre missões, e o motivo foi que esse marginal praticou um roubo na sede da missão e a polícia o prendeu. E ele disse que se vingaria. Meu amigo morreu, deixou esposa e 2 filhos, compartilha um dos nossos queridos ouvintes. Eu gostaria, JR, queridos ouvintes, de fazer estou ouvindo, já foi feita inclusive fundamentação bíblica para esse tema, mas eu queria olhar pelo lado, digamos, secular, né? O que nós vivemos? Um bandido, uma igreja para o bandido, ou um prostíbulo, ou um clube, ou o que seja, não faz nenhuma diferença. Se ele está com a intenção de praticar um ato criminoso, ele vai praticar esse ato criminoso. Isso choca muito para o nosso público, porque nós temos um comportamento diferenciado. Para nós, a igreja é um local de congregação, tem o sagrado, o sacro envolvido nisso. Então, é um lugar de comunicação, de comunhão e de comunicação, de louvor, adoração. Então, para nós, choca. Mas para quem pratica o ato, aquilo não tem nenhum significado. E a motivação para praticar o ato, de repente, não tem nada a ver com religião, nem com coisa nenhuma. A motivação foi uma outra, talvez. E normalmente é uma outra. Esse exemplo, por exemplo, que foi lido aí, é um caso de vingança. Porque eu sei, era um bandido, assaltou e vou me vingar porque me denunciaram. Então, não é o preconceito ou não é o ataque à igreja. É bom que se entenda isso. Não quero dizer que não haja preconceito. O preconceito se manifesta em toda essa mídia progressista que a gente está lendo todos os dias. Mas nesse caso, é muito raro que seja preconceito. O nosso mundo está caminhando para isso. Mentes distorcidas, mentes psicóticas. E uma das coisas que eu percebo são esses filmes, já começa por desenhos, não que eu seja contra a criança ver desenho, mas a gente já vê desenhos com maldades, filmes com maldades. Então isso tudo, para quem já tem uma distorção ou alguma coisa patológica, já começa a ter influência. Então eu até tenho que concordar que não é só a igreja, nós estamos vivendo sem segurança, né? Só se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, como diz a palavra de Deus. Mas eu não sei, a polícia está investigando, as pessoas estão revoltadas, porque hoje, infelizmente, se vê, pastor ganhando tanto, andando tanto, e as pessoas sem dinheiro. Infelizmente, é uma temática que a gente está vivenciando isso, e a gente que está no mundo, trabalhando, a gente escuta isso. E é uma coisa que é para a gente refletir. E às vezes as pessoas se revoltam mesmo e querem se vingar, né, das outras. O caso aí em tela não envolve essa questão, essa temática, né, da questão, pelo menos financeira, parece-me. Mas eu queria dar uma palavra aqui, o seguinte: se fosse, com todo respeito, JR, um homossexual, o que ia ter de gente se levantando, a mídia batendo? E aí eu olho que nós temos uma gama de pastores que tem influência, que eu acho que nós poderíamos, que a questão até se discutir, independentemente de qualquer ato que esse pastor tenha cometido de errado, isso não é passível, ele fez isso de errado, então merecia morrer? Não, tem a justiça, que se cumpra a justiça. O problema é que nessa hora a gente fica muito calado, muito isolado, parece que, tudo bem, paciência, foi uma igreja, graças a Deus que não foi a minha. Não, gente, é um atentado contra o povo de Deus. Eu acho que a igreja lá são nossos irmãos em Cristo. O senhor traz um ponto aí que é fundamental para a nossa reflexão. Nós tivemos aqui um ouvinte que contou aqui pra gente um episódio, contou no ar aqui o episódio. O pastor estava chegando à igreja um dia de semana, de manhãzinha, e de repente ele não ouviu a ordem de assalto, né? E ele continuou no carro. Quando ele continuou no carro, o bandido começou a atirar nele. Então, a história é realmente impressionante, porque depois nós entrevistamos o pastor
contou para os nossos ouvintes aqui a história inteira. Ele estava dentro do carro, de fato ele não ouviu, ele só ouviu o pessoal lá dentro orando. O pastor que estava dirigindo o culto estava cantando. E de repente ele começou a orar pela segurança das pessoas que estavam ali. Enquanto ele está orando, o camarada lá fora começou a atirar. E aí, simultaneamente, o pastor orando, a igreja inteira orando, o pastor dentro do carro também orando, enfim, nós ouvimos essas pontas todas, inclusive o pastor foi alvejado, ele está num processo de recuperação, já foi convidado por nós para estar aqui, vai estar aqui num tempo próximo, mas um episódio que envolve um assalto na porta da igreja, na frente de uma igreja, um assalto a um carro. Era um pastor, podia ser um presbítero, podia ser um obreiro, podia ser qualquer vizinho que estava ali, mas esses casos, eles vão se repetindo. E aí temos que parar para pensar, para analisar, peraí, isso acontece com qualquer um, é normal, então nós vamos achar que isso está dentro desse âmbito da normalidade, ou é uma coisa que chama a atenção e a gente precisa ter algum tipo de manifestação? Jota, chama sim, e eu quero salientar, além de tudo que já foi colocado pelos debatedores, muito bem colocado, uma simples questão. Quando há uma guerra lá no Iraque ou nos países do Oriente Médio, quando chegam os missionários, as pessoas enviadas pela própria ONU, os próprios guerrilheiros respeitam essas pessoas porque sabem que eles estão ali para fazer um trabalho humanitário. E se tem um trabalho humanitário, tirando a parte espiritual, que é feito no Brasil afora, sem cobrar R$1 dos cofres públicos, recuperando pessoas, restaurando famílias, se chama igreja. Então, aproveitando essa potente audiência da Rádio 93, quero fazer aqui chamar a atenção da sociedade, que um pastor que faz um trabalho sério, uma pastora, um obreiro, faz um trabalho humanitário, então deve-se muito respeito ao ambiente religioso. E não estou falando só de parte evangélica também não, de maneira geral, porque são essas pessoas que procuram, que pregam a paz, a harmonia. Então só faz mal à sociedade quando é atingido, além do cidadão comum, alguém que professa e prega a paz entre as pessoas e a família. Então é algo que deixa a gente muito preocupado como sociedade. Ouvinte nossa aqui contando, pedindo para não dar nome, evidentemente, ouvinte, a gente preserva o tempo inteiro aqui os dados. Ela está dizendo que ontem, em Comendador Soares, ela dá o nome da igreja, ouvinte, assim como você não deu o seu nome, eu também não vou dar o nome da igreja, mas ela disse que pessoas passaram em frente à igreja e atiraram contra a igreja. Tiraram contra a igreja. O pastor estava do lado de fora, levou 3 tiros. O pastor está no estado grave no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Conta a nossa querida ouvinte pedindo orações. Ela falou: estou pedindo orações. Todo mundo fica receoso de dar nome. É isso? E nós temos que respeitar, porque de fato é uma situação grave. Você vai ver o seguinte, JR, e em face da violência, o pastor não vai poder deixar de pregar. E muitas vezes o humilhante se sente atingido com aquela palavra e faz ameaça. Imagino quantos pastores em comunidades que não têm hoje a liberdade para falar de libertação, de transformação, daquilo que Jesus faz para tirar a pessoa do tráfico, das drogas. E a gente acaba percebendo que isso vai, muitas vezes, inibindo a missão, nosso chamado, né? E ainda que eu entenda claramente o seguinte, que maior é que está em nós do que está no mundo. Mas muitas pessoas hoje se sentem intimidadas, né? Para pregar um evangelho que tem que ter liberdade. E a maioria das pessoas que hoje estão envolvidas com tráfico tem um parente na igreja. Essa pessoa que atingiu esse pastor, custa a crer que ela não tem lá alguém da convivência dela que frequenta a igreja, que já disse para ele: olha, eu estou orando por você. Mas uma dureza do coração. Quando eu apontei o texto de 2 Timóteo, foi para mostrar que existe uma fundamentação que é o que está se reproduzindo hoje. Eu mostrei que existe a base e o que a gente tem visto na sociedade é uma resposta a uma certa insatisfação com tudo, porque falta educação, uma boa educação, falta um acompanhamento social. Aí a gente tem visto que aquela parte, a classe nobre que deveria dar o maior exemplo de civilidade, de compromisso, de responsabilidade social, não vem dando, o que não justifica, mas é uma realidade. Quando as pessoas menos favorecidas,
que não tem nenhum princípio ético, nenhum princípio social, não se comporta ou não vê perspectiva de vida, se encontra numa situação dessa, olha para cima e vê que aqueles que deveriam dar exemplo não os dão, aí só resta para eles esse tipo de comportamento. E às vezes a impressão que dá é que eles estão nessa ação, estão na verdade pedindo socorro. Se não fizerem alguma coisa, nós vamos continuar agindo desse jeito. É uma situação realmente muito triste. E aqui nós vivemos uma hecatombe ética e moral das classes políticas que são responsáveis pelo exemplo primeiro, né? Pelo conteúdo pedagógico das suas funções em primeiro lugar, de mostrar e servir de exemplo. E nós vemos como as coisas acontecem. É claro que isso se multiplica em todos os níveis da sociedade. Então essa é uma realidade. Some-se a isso as dificuldades que a população está vivendo, principalmente aquelas mais carentes, com desemprego, com essa crise, né, que herdamos, né, do passado recente. Então, tudo isso leva as pessoas a ficarem irritadas e revoltadas. Então, cria-se um ambiente muito propício a essas manifestações de violência, infelizmente. E nós temos que orar. Um ouvinte nosso dizendo, JR, uma irmã aqui da nossa igreja, ela foi alvejada na porta do templo ao sair da consagração. Ela veio a falecer e antes ela disse, levei um tiro e faleceu. O tiro foi no peito, perfurou a Bíblia e a atingiu, conta a nossa querida ouvinte. A gente quer mandar um carinho, um abraço para os familiares, tantos de gente que estava na igreja, que estava na escola, que estava no ônibus, que estava no trem como hoje, que estava em tantos lugares. Nós somos aqui no estado do Rio os campeões em bala perdida, infelizmente. Quantos policiais até agora já foram alvejados e mortos somente esse ano? É realmente um tempo muito difícil. E quando a gente fala sobre isso aqui, porque não está querendo proteger a igreja, porque é um assunto que aí está, e a gente não pode passar por um assunto como esse como se fosse uma coisa normal. Se a pessoa fez coisa errada, fulano foi por causa disso, porque, enfim, cada um tem que pagar. E quantas vezes vocês se lembram, nós temos aí casos e mais casos de gente, de igrejas que estão sendo assaltadas, católicas e evangélicas, estão sendo assaltadas. E para piorar, tem muita gente comprando equipamento mais barato, achando que é um milagre, né? O equipamento lá custa 10 mil, o camarada vende por 1.000. É uma bênção de Deus. Tem nota? Não tem nota não, porque para que nota, né? Tô dando aqui de oferta. E não sabe de onde vem, às vezes saiu da outra igreja, saiu da igreja A para a igreja B. Abra o olho, ouvinte. Tem muita coisa estranha acontecendo hoje, coisas que não aconteciam com a frequência que estão acontecendo. Pode ser, como vocês disseram, um de vocês aí, um retrato do nosso tempo, que isso vai se multiplicando. Pode ser um distanciamento, pode ser uma falta de respeito, pode ser uma série de coisas. O fato é que elas estão acontecendo e a gente precisa tratar esses assuntos com o máximo respeito e carinho aos nossos queridos ouvintes. E o que a Bíblia fala, né? Que o mundo jaz no maligno. Então, nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Se todas as instituições, como aqui bem o pastor falou, né, que se todas elas se prontificassem a ter um trabalho social, socioeducativo, nós teríamos muito menos infratores nesse nosso país. Seria muito mais, porque ninguém quer investir muito. Eu trabalho numa área social e isso é uma coisa que realmente, se você dá essa oportunidade, se você dá esse carinho, se você trabalha com essa autoestima, você consegue melhorar bastante o ser humano, né? Então, hoje a gente está vivendo, claro que nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo esses dias terríveis, e até falo que tive uma questão, eu tive um tio que foi agredido dentro da igreja já há muitos anos. Talvez o pastor, o deputado aqui, Harold, lembra, o meu tio Moisés Malafaia, ele morreu assassinado. Né? Isso eu tinha 10 anos de idade. Ele, em Rio Comprido, ele era pastor da igreja de Rio Comprido, ele foi agredido dentro da igreja com a barra de ferro, não conseguiram matar e foram matar ele dentro
do quintal da casa dele. Então você vê que isso é uma coisa já bem antiga. Nosso carinho e as orações de todo o povo de Deus por consolo do Espírito Santo e por justiça, né? Que Deus dê a todos aqueles que se envolvem nesse campo a sabedoria para as investigações serem frutíferas e exitosas. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Mais um assunto que está na nossa pauta, minha gente, a briga que terminou com a morte do turista argentino, né? O Matias Sebastián Carena, de 28 anos, na madrugada de domingo em Ipanema, segundo uma testemunha, teria sido iniciada, causada por uma caipirinha, né? E a gente sabe o quanto o álcool é perigoso, o quanto ele é complicado, né? O quanto ele é um péssimo conselheiro, mas ainda assim, milhões de pessoas continuam consumindo, milhões de pessoas. Infelizmente, tragédias como essas insistem em acontecer. É com argentino, é com brasileiro, é com qualquer um o tempo inteiro, mas o que a gente vê é uma multiplicação de problemas que decorrem exatamente do consumo de álcool. Como tratar esse assunto à luz das Escrituras? O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Bom, partindo da Bíblia, Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso é para nós, e de nós temos que levar esse entendimento para a sociedade. A sociedade precisa entender isso. Mas eu vou provocar um pouco mais isso, JR, porque a caipirinha não foi o motivo, foi só um dispositivo a mais. Um gatilho. Foi um gatilho a mais. A sociedade está nesse trauma mesmo, está sensível demais, está muito aflorada a sua raiva, o seu ódio, e aí toma um pouquinho de uma caipirinha, não seria o motivo. Você vê que a banalização da vida realmente está num nível deplorável. A nossa sociedade precisa levantar. A gente acredita, eu vou partir desse princípio que o Rio tem que estar mesmo de joelhos, mas é preciso encarar essa realidade. A gente precisa mudar esse foco, precisa dar a nossa contribuição sob o ponto de vista social e espiritual. Então, a caipirinha foi só um gatilho a mais, foi só um dispositivo. As pessoas já estão imbuídas desse propósito. Nas torcidas de futebol, vai para se divertir e outros vão para querer criar problema, para matar. E aí é num baile, ou é simplesmente numa manifestação, como você colocou, que entraram na igreja querendo apedrejar e criar. Então não é, a questão não é o sentimento social que se está vivendo. E isso é muito sério, tem que ser tratado não só espiritualmente, mas socialmente. JR, eu dou um outro ponto de vista também para uma reflexão. O álcool aqui colocado, outrora é óbvio que o cigarro, o tabaco mata milhões e por aí vai, e agora entra-se em pauta e não sai de pauta essa questão da legalização das drogas. Então é uma reflexão, vamos dar quantos gatilhos para essa sociedade que a cada dia está mais aflorada, mais insensível. Então uma reflexão para a sociedade. Pensem bem quais são as cabeças pensantes que nós escolhemos para debater essas pautas no Congresso Nacional. Eu também creio que o problema do álcool no Brasil é endêmico. Nós temos aí a grande soma da população envolvida com o álcool. Mas atribui-se também princípios também com a banalização, ou seja, com o advento da tecnologia, redes sociais se proliferando, os nossos filhos já são levados desde cedo a ter esse tipo de contato. E o que se visualiza numa bebida? Você nunca vai ver o camarada numa televisão bebendo pobre, jogado na sarjeta. A ideia da bebida e tanto do fumo e tantos outros, qual é a imagem que se vende para as nossas crianças? É do sucesso, do êxito, do status. E isso vai aumentando à medida que, antigamente, nós tínhamos pouco acesso, talvez, à televisão, ficaríamos num nível bem menor. Mas hoje você coloca no Facebook, você coloca em várias mídias sociais a ideia de que o álcool vende qual é a imagem? Daquele homem que conquista, daquela pessoa que é bem sucedida, é o êxito, não é isso? O cara coloca lá, o cigarro provoca câncer, mas toda a propaganda do cigarro qual é? É o cara conquistando, é o cara isso, é o cara aquilo. Então nós vivemos, infelizmente, um tempo em que as imagens estão produzindo essa cultura. E aí vai se tirar isso da onde? Então nós temos que, aí realmente cabe, talvez, como foi colocado aqui, com muita sabedoria, o seguinte: vamos sentar, vamos fazer uma avaliação igreja. Eu acho que as igrejas precisam atuar
com mais proeminência nisso, porque nós tratamos de alguns pecados e outros parece que nós velamos, não vamos muito a fundo para não incomodar. Olha, não mexe nisso não, porque isso aqui pode deixar o irmão lá que gosta da escola dele, mas ele é dizimista, né? Então, bom, deixa isso para lá, não vamos, não é verdade? Não vamos atacar esse irmão. E muitas vezes nós vivemos, infelizmente, essa cultura. Não se prega sobre alguns assuntos, muitas vezes no púlpito, com medo, né? Do irmão ali que vai sair, do outro que é influente, do que lidera, e contaminar, e muitas vezes quem roda é o pastor. Verdade. Essa questão do álcool realmente é muito complexa, até porque o álcool ele tem efeitos diferenciados dependendo do estado psicológico da pessoa, não é isso? Inclusive podemos levar a um estado até que podemos classificar como loucura. Então essas coisas acontecem. Esse fato aqui não está muito claro, porque fala uma caipirinha, mas essa caipirinha poderia já ser a 20ª, né? Foi a última, né? Então não foi a que provocou. Está muito claro, mas a verdade é que nada justifica a violência, né? E nós vivemos numa sociedade hoje com essa ideia progressista que nós somos conservadores, e hoje ser conservador é pecado. O pessoal olha pejorativamente, não, eu sou conservador por índole, por formação e por entendimento pleno, convicção. Então, então nós temos que pensar que existem valores, esses valores hoje estão demolidos, destruídos. E a droga, de um modo geral, o álcool também é uma droga na realidade, e é a pior, porque ela é liberada, né? O álcool é liberado em todas as esquinas, né? E, embora seja proibido para menores, todos eles consomem a mesma droga. O maior vai lá e compra e distribui para os menores. Então, essa é a pior de todas por isso. Agora, de qualquer forma, o que nós temos que pensar é que tudo isso está colocado na falta de uma orientação de cidadania que começa na família, na escola, né? Hoje, a criança, segundo as ideologias que estão aí, as ideologias de gênero, etc., a criança é propriedade do Estado. Então já começa tudo errado da base. Nós falamos aqui de amor paternal, porque que os pais se distanciaram da criança e o amor então ficou com os avós. Nós falamos que a família é fundamental, é a célula básica, é a família natural. E hoje não, hoje se prega uma família totalmente distorcida, né? Coletiva. Que não existe, né? Uma família coletiva, promíscua. E isso tudo vai fazendo com que haja da escola, vai havendo uma repercussão em todo o comportamento social. Agora, some-se a isso o fato de que a tecnologia da comunicação e da informação, ela dá conhecimento instantâneo a isso tudo às pessoas em fase de formação. Quando o irmão Aródio traz a perspectiva dos jovens, cada vez mais jovens consumindo, a gente sabe que as festas começam tarde, cada vez mais tarde. E em alguns casos, existem pais, por exemplo, que ficam mais satisfeitos com a festa acabar de madrugada, de manhã cedo, 6, 7 horas da manhã, vejam bem, escutem bem, alguns pais ficam mais satisfeitos da festa aí até de madrugada, mais cedo, de manhãzinha, 6:30, para que ele, pai ou mãe, não precise ir buscar o filho às 3 horas, às 2 horas, às 4 horas. E em geral, se nós estamos dizendo aqui que vai buscar, é alguém menor de idade, que não tem a maturidade e o equilíbrio para identificar isso ou aquilo numa exposição contínua. São meninos maravilhosos. Olha, meu filho, minha filha, não, já conversei, não, tá tudo preparado, mas com a exposição contínua é outra história. Qualquer indivíduo, por mais maduro que seja, submetido a uma exposição contínua, ao som de música que vai envolvendo, sob a pressão dos grupos e dos amigos, do mesmo sexo e do sexo oposto, continuamente, madrugada dentro. Olha, eu tenho a impressão que até os mais resistentes começam a ficar um pouco mais fracos e fraquejando acaba envolvido, e é um processo, como a Bíblia diz, um abismo chamando outro abismo. E é nessa hora, sob o efeito do álcool, e na maioria das vezes na madrugada,
de noite, madrugada, é que problemas como esses acontecem, brigas, questões que poderiam ser resolvidas de maneira sensata, equilibrada, saudável, mas não tem mais equilíbrio, porque não se tem equilíbrio a essa altura com essa exposição contínua. Então, o que faz um pai acreditar que o filho, numa cidade ou num estado como o do Rio de Janeiro, o menino, a menina pode ficar madrugada fora numa festa, sabendo que além de todo o álcool, existe todo o oferecimento de drogas e pressão por todos os lados, e o pai achar que isso é normal, porque a pressão vem do filho ou da filha, e o pai diz, não, todo mundo faz, a vizinha que faz, o vizinho que faz, o menino da igreja faz. Como é que faz, doutora? Esqueceu apenas de mais um componente nocivo aí, o apelo à sexualidade. Sexualidade, todas as pontas, verdade. E tem isso também, famílias que começam em festas achando que tem que dar bebida para os filhos em casa. Eu já conversei com vários pais, eu disse, não, mas eu tenho que ensinar eles aqui em casa, porque lá fora já não sabe eles que o álcool é vicioso, né? Vai destruindo as células do cérebro, e depois quando chega uma fase, né, numa fase adulta, um jovem, ele não consegue mais, ele já bebeu todas, ele já não tem mais, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, assim, as festas de criança, às vezes eu vou em festa de crianças, pessoas não evangélicas, eu fico vendo, gente, é tanta bebida que as crianças mesmo quase não comem, né? Você vê tanta bebida, vê tanta coisa servindo, coitadas, as crianças às vezes tem que estar pedindo, pelo amor de Deus, para ganhar às vezes um refrigerante, um suco. Então, mas hoje é ao contrário, já começa nas festas, já inserindo em casa os adolescentes a tomarem uma cerveja. Não, deixa ele tomar, porque aí ele já prova, já sabe se vai gostar, e isso, o que vai fazendo? Vai fazendo com que o jovem vá se viciando. E doutora, pegando um gancho com o apóstolo Alexandre aqui da PIB Uma, hoje, né, o esporte de maior massa mundial e no Brasil, precisa falar, é o futebol. Qual é o maior patrocinador da Copa do Mundo? Qual o maior patrocinador da Liga dos Campeões na Europa, que é o futebol onde estão os maiores ídolos e referências para essa juventude? De cara, primeiro patrocinador. Então é uma cultura. Então eu acho assim, eu preciso parabenizar mais uma vez a rádio por nos dar a oportunidade, como pastores, líderes, de sempre lá na outra ponta tem alguém que quer ouvir a verdade, tem um pai precisando. Obrigado por estar falando isso pro meu filho ouvir aqui. Então quero dizer para você, se afaste do álcool, se afaste das drogas, em nome de Jesus. E tem uma coisa que eu acho importante, reverendo, é de dizer não. Porque sob pressão, muitos pais estão dizendo sim e estão entregando os seus filhos a uma realidade. Eu volto a repetir, a expressão, a doutora é psicóloga, poderia até explicar mais adequadamente isso do que eu estou explicando aqui numa linguagem popular. Exposição contínua, né? Há ditados mais antigos que nos ajudam a entender: água mole, empedradura, tanto bate até que for. Exposição contínua neste ambiente, olha, tô esperando em Deus que alguém resista, mas a pressão debaixo dessa exposição contínua é muito pesada e é difícil para ser resistir. Pegando o gancho aqui do pastor Anderson do Carmo, é importante até salientar que na Copa do Mundo aqui no Brasil, a FIFA impôs ao governo brasileiro que fosse liberado a bebida dentro dos estádios, que era proibido, estava proibido a bebida dentro dos estádios, e a FIFA impôs isso. Agora, mas eu quero só colocar um outro ponto dentro dos jovens, exatamente um viés que tem sido muito sério, que acontece com quase todo mundo, naturalmente, vai se deixando levar. É a necessidade de se integrar ao grupo. Então o grupo bebe, o grupo fuma, então para que ele, o jovem, aí o pai tem que estar atento, a mãe tem que estar atenta a esse tipo de comportamento, porque o filho, para se sentir integrado àquele grupo, ele quer fazer a mesma coisa. Isso é muito perigoso, é preciso ter atenção. JR, vou deixar uma sugestão para você, porque você tocou num tema interessante, dos pais dizerem não para os filhos.
Eu acho que hoje muitas vezes a pessoa tem medo de uma coisa chamada conselho tutelar. Não sei se você chegou a ver na mídia aí, no Facebook, um pai que foi acionado pelo conselho que estava ensinando o filho uma profissão. Pedreiro. Ser pedreiro. Quer dizer, então isso vai repercutir na cabeça. Pô, se eu falar, amanhã o Conselho Tutelar está agindo aqui. Então, os poderes do Conselho Tutelar muitas vezes inibem, porque o pai desconhece o direito dele, a autoridade dele como pai. Então, cabe aí uma sugestão. O conselho devia lá observar o seguinte: esse menino está abandonado nessa festa. Essa menina está abandonada nessa festa aqui. Um ouvinte nosso dizendo: JR, hoje muitos jovens estão bebendo vodka, eles colocam vodka com suco, com refrigerante e ficam num estado pior ainda. Vários ouvintes contando as suas histórias, porque eles colocam em garrafa PET, garrafa de refrigerante, e aí assim eles vão. Teve até uma música de um cantor dizendo aí vodka ou água de coco, é isso? Pra mim tanto faz. Se tanto faz, toma água de coco, meu querido. Tanto faz, toma água de coco, meu querido. Porque a situação não está fácil, tem muita gente sofrendo. Eu agradeço as opiniões sensatas e equilibradas dos nossos debatedores. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, eu quero agradecer aqui aos nossos queridos debatedores e hoje, de maneira especial, ao pastor Anderson do Carmo, que é aniversário do pastor Anderson do Carmo hoje. Ele veio aqui para o Debate 93 de hoje, no dia do aniversário dele, abriu uma exceção nesse dia que vai ser pequeno para tantos parabéns. Eu imagino quantas festas, quantas mensagens, quantas palavras. O pessoal não pode esperar o senhor dar retorno para todo mundo, né, pastor? Mas parabéns aqui em nome de toda a nossa equipe, pastor. Obrigado Anderson. pelo carinho, obrigado de verdade aí ao deputado Harold, a Ivelise, Cristina, Andréia, toda a família 93 MK, que tem sido assim, uma extensão do meu ministério, essa família aqui que sempre tem dado suporte a tantos ministérios no país. Eu tenho o privilégio de ser um deles. Então Deus abençoe cada locutor, cada funcionário maravilhoso dessa equipe da 93, que não tem igual, é uma equipe top. Deus abençoe a 93 FM. Obrigado pelo carinho, JR. Com muita alegria, meu querido. Irmão Harold, um abraço, querido. Um abraço, JR. Eu também cumprimento e me junto a todos, né, nesse cumprimento de parabéns ao nosso querido pastor Anderson, amigo, companheiro, parceiro. Que Deus continue a abençoá-lo pessoalmente, a sua família enorme, mais de 50 filhos, 55 filhos. Parou aí, 55 filhos. Então que Deus abençoe você, a Flor, enfim, e que seu ministério continue crescendo como está, para a honra e glória do Senhor. Eu queria fazer um registro especial, JR, se me permite. Esse fim de semana passado, houve a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Campo de Madureira. E em convenção foi decidido que o Campo de Madureira já tinha o bispo Manuel Ferreira, que foi inclusive ordenado na Rússia, até fora do Brasil, e então no Brasil adotou uma estrutura episcopal, tendo como primaz o bispo Manuel Ferreira e como bispo aqui no Rio de Janeiro o pastor Abner Ferreira foi consagrado bispo da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, no Campo de Madureira, além do pastor Samuel em São Paulo e outros 3 bispos no Brasil. Então eu queria me juntar a todos os assembleianos do Campo de Madureira e parabenizá-los e dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Maravilha. Doutora Margarete, obrigado, minha querida. Deus abençoe sempre. Obrigada aqui, JR, a todos aqui da 93 pelo convite. Aqui, parabéns aqui ao pastor Anderson, que o Senhor possa multiplicar os seus anos de vida. E quero deixar um grande abraço para um colega meu especial que ficou no meu lugar hoje, né? O Renato, ele deve estar escutando. E obrigado, Renato, Deus te abençoe, para que eu pudesse estar aqui. Ao meu esposo, aos meus filhos, netos, porque se a gente não falar, já viu, né? A gente tem que falar o nome de todo mundo. Então, um beijão para todo mundo
Meu esposo Edivaldo aí, porque se também não falar o nome dele, ele fica chateado. Então, um beijo para todos que estão ouvindo aí a Rádio Melodia, desculpe, 93. Muito bem. Muito obrigado, doutora. Deus abençoe sempre. Um abraço aqui para você que acompanhou a gente ontem, participou dessa campanha #Rio de Joelhos. Um abraço aqui pro pessoal da Assembleia de Deus em Parque das Missões, pastor José Carlos Militão, Deus abençoe. Estou vendo aqui também a Ministério Palavra e Vida de Gardênia Azul, pastor Sidney Paulino. Muito obrigado, querido, Deus abençoe. Muito obrigado a você aqui, ó. Um grupo de crianças aqui, ó. Criança Soldadinho de Cristo na Casa de Oração, no Piraquê, acompanhando a gente. Mandaram também fotos aqui. A Primeira Igreja Batista do Recreio, a Igreja Presbiteriana das Américas, a Igreja Batista Memorial em Vila Mariana, aqui a Assembleia de Deus em Afonso Terra, tantos outros. Muito obrigado por esse carinho e muito obrigado porque quando nós nos unimos em oração, meus irmãos, nós precisamos lutar, porque a batalha não vai ser fácil. Vamos lá, o querido apóstolo Alexandre, obrigado, um forte abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, parabéns, pastor Anderson. Eu queria deixar uma palavra para os nossos jovens que estão ouvindo. Nós temos uma geração de Daniel no meio dessa Babilônia, e quando ela abrir a boca, nós vamos mudar essa história. Maravilha. Muito obrigado, querido reverendo Luiz Fernando. Obrigado, JR, mandar meu carinho também para o pastor Anderson do Carmo. Muito abraço, muitos aplausos, mas uma só flor, a Denise. Nosso carinho também para o nosso povo na igreja em Padre Miguel. Minha esposa Vera, minha filha Tainara, meu amigo Alex Trindade, pastor Sebastião, irmã Maria Muniz. Não vou falar mais, não o tempo vai embora. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse momento especial. Vamos orar juntos, o apóstolo vai nos conduzir nessa oração. Apresentaremos os temas de hoje diante de Deus em oração. Vamos agradecer pela vida do pastor Anderson, orando pela vida dele, orando sempre também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, em especial pela vida do pastor Anderson. Pai, nós cremos, como está na tua palavra, que ele será acrescentado de dias na tua presença. Também queremos te pedir, Senhor, pelos enlutados, pelos enfermos, Pai, principalmente por essa violência que ronda a nossa cidade, nosso estado. Senhor, clamamos para que a tua noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se levante, anunciando com intrepidez a tua palavra. Te agradecemos pela Rádio 93, que tem sido esse instrumento nas tuas mãos, de anunciar, de proclamar que a mudança da nossa sociedade virá pelo intermédio de vida se rendendo a Jesus Cristo. Oramos pela vida do nosso deputado Haroldo, que o Senhor esteja abençoando ele, a sua família, na direção desse trabalho. Fica conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Vou desafiar gigantes e da luta não fugirei. Você acabou de ouvir Debate 93.